Iniciando a gravação da sessão do Tribunal do Júri, realizada no dia 30 de outubro de 2025, sessão do processo número 0433, ano 2025, número 50, 12, 86, dígito 7. Trata-se de ação penal e tem como acusado Davidson Fernandes de Oliveira. Os fatos em apuração teriam ocorrido entre os dias 12 e 15 de abril de 2025, entre 4 e meia e 6 da madrugada, nas dependências da Ferrovia Centro-Atlântida, situada na rua Tiradentes, no centro aqui de Montes Claros. Esse processo tem como vítima Rômulo Campos Santana. Os crimes imputados, posteriormente pronunciados, estão previstos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, e no artigo 211, ambos do Código Penal. Então, vamos iniciar ouvindo a primeira testemunha. Bom dia, policial. Me fala seu nome completo. Arthur Leandro Barral. Tá. Nós estamos aqui reunidos para apurar esse fato aqui, esses fatos, né? São dois aqui que estão na denúncia. E aí eu pergunto ao senhor se o senhor é parente, amigo ou inimigo de alguma dessas duas pessoas? Não. Tá. Então, o senhor vai ser ouvido aqui na condição de testemunha, tá? E aí eu vou fazer o compromisso que a lei manda. O senhor tem um dever de dizer a verdade, somente a verdade aqui que for perguntado, sob pena de poder responder por crime. Vou passar a palavra, então, ao doutor Franklin, representante do Ministério Público. Policial Arthur, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bem? Policial, como o doutor Fábio já fez aí essa prévia introdução, nós estamos fazendo aqui hoje, no julgamento do Tribunal do Júri do acusado Davidson, pela morte da vítima Rômulo. Esse fato aconteceu em abril desse ano, lá na estação da rede ferroviária. Chocou muito a cidade, até pela forma como tudo aconteceu. E o senhor atuou nesse caso na investigação, não foi? Sim. O senhor teve contato, acesso ao corpo imediatamente, assim que ele foi encontrado? Não, porque eu fui lá no outro dia, né? No dia posterior, no dia do fato mesmo que foi localizado o corpo, eu não cheguei aí, não. O senhor tinha conhecimento de que a família do Rômulo já tinha procurado as autoridades, inclusive Sim, delatado o desaparecimento dele? Já havia uma ocorrência já, eu acho que do dia, 5 dias antes, eu acho, parece. A família fez uma ocorrência noticiando o desaparecimento da vítima. Perfeito. Aí eu vi que o senhor fez um relatório aqui circunstanciado da investigação. Um relatório muito longo. Eu queria, se o senhor pudesse, né, se o senhor lembrar, resumir o trabalho de investigação do senhor para chegar à autoria e aí atribuída aqui ao acusado Davidson. A investigação começou com a gente indo ao local, tentar localizar câmeras de segurança que pudessem auxiliar no esclarecimento dos fatos. Porém, como o desaparecimento, segundo a família, já estava desaparecido há bastante tempo, a gente não localizou imagens que pudessem contribuir com mais informações, né, para poder apurar todos os detalhes. Aí entrevistamos algumas testemunhas, inclusive uma testemunha aí crucial, que foi o Matheus, que estava lá também no dia, que conversou com o investigado sobre o Rômulo, a vítima. Conversamos com o taxista que o investigado tinha oferecido o canivete para poder tentar vender, né? E outras testemunhas lá também. O Matheus chegou a revelar a autoria do delito? Ele teria presenciado não o homicídio ou momentos depois do homicídio? Ele não presenciou o homicídio, mas ele falou que conversou com o investigado e com o réu, né? E ele falou, confidenciou para ele que tinha aplicado um golpe de canivete no pescoço da vítima. E ele chegou a mencionar o motivo pelo qual Foi uma desavença envolvendo um dinheiro em troca de sexo. Só para contextualizar, policial, tanto o Davidson como essa testemunha Matheus, eles eram moradores de rua e viviam ali naquela região? Eles frequentavam bastante ali a Praça da Estação, eles ficavam muito tempo lá, eles são andarilhos, né? Vivem na rua e ficavam lá usando drogas, consumindo bebidas alcoólicas. Pelo que se notou no processo, a vítima não era um andarilho, né? Mas vocês chegaram a apurar o que a vítima estaria fazendo ali na companhia do acusado? A vítima, segundo foi apurado, junto a amigos dela e da família, era usuária de drogas, salvo engano, cocaína.
E no dia frequentava muito aquele posto também de gasolina próximo à praça de estação. E no dia teria ido lá para consumir drogas e praticar sexo. Uhum. A vítima tinha orientação sexual, era homossexual? Isso, sim. Segundo foi levantado junto às testemunhas lá e familiares, era homossexual. Uhum. O senhor teve no local depois, no Ah, dia seguinte, né? sim. E teve acesso, obviamente, às fotos e o laudo da perícia. Os senhores conseguiram precisar o local onde é que a morte aconteceu, né? A facada e até e a distância entre o corpo, onde o corpo foi localizado? Sim, conseguimos. Tem inclusive marcas de arrasto, onde é que da entrada do portão da praça da estação até o local que o corpo foi encontrado, foi possível notar marcas de sangue, de arrasto, e o local exato onde é que o corpo estava também, através das fotos do exame pericial. Aham. Então a vítima morreu em um determinado local e ela foi arrastada para um outro local. Aham. Esse local onde a vítima foi encontrada era um local de mais difícil acesso? Era um local mais É escondido? mais escondido, né? Uhum. Porque tá do outro lado onde é que o portão que dá acesso à praça, à estação. Uhum. E esse local é um local abandonado ou ainda era utilizado pela rede ferroviária? Abandonado. Aham. Uhum. É, a vítima, pelo que o senhor teve contato com o corpo lá no local ou não, né? Não, Não, aí foi não. só a perícia mesmo. Foi só a perícia. Mas pelo que o senhor, né, como investigador, buscou informações com o perito, até de fotos, Uhum. a vítima estava descoberta ali, o corpo descoberto, ou a vítima estava em volta com objeto? Coberta, tava coberta. Se não me engano, não sei se era coberta mesmo, Aham. mas estava coberta. E aí, os senhores entrevistaram o acusado? O senhor chegou a entrevistar ele? Cheguei a entrevistar, ele confidenciou ainda na delegacia de plantão, quando ele foi preso, ele confidenciou ter aplicado um golpe de canivete no pescoço da vítima. E ele trouxe alguma justificativa para isso? Sob a justificativa que tinha combinado um valor em troca do sexo e a vítima não teria pagado ele. E aí, por essa razão, ele É. matou a vítima. Aí teria entrado em discussão, porque ele foi cobrar o valor e a vítima também, sob efeito de drogas, teria avançado nele e aí ocorreu uma discussão e ocasionou o homicídio, né? Entendi. Uhum. Pelo que consta aqui, a vítima tinha cartão de crédito, tinha celular, a família chegou, inclusive, a tentar contato com a vítima por mais de uma semana, ligar e tal. O acusado chegou a mencionar o que ele fez com os pertences da vítima? Não falou. Os senhores chegaram a fazer estudo da vida pregressa do acusado? Sim, O senhor se recorda aqui quais apontamentos o senhor pode lembrar aí eu acho que era roubo, salvo engano também, uma coisa de tráfico. Não me recordo direito. Mas era só essas mesmo. Uhum. E a distância entre a data do fato e o dia em que o corpo foi encontrado? O acusado chegou a precisar quantos dias antes que ele teria matado a vítima e teria deixado o corpo apodrecer lá? Eu teria falado 9 a 10 dias, se não me engano, 9 a 10 dias. 9 a 10 dias. E pelo que o senhor apurou, o acusado morava ali, ficava ali na praça da estação, dormia? Ficava lá. Então ele convivia ali com o corpo da vítima? Ele estava lá direto, ficava lá. Ficava em outros locais também, né? Mas parece que estava ficando mais era lá na praça da estação. Uhum. Eu estou satisfeito, obrigado. Ok. Passa a palavra à defesa. Senhor Arthur Leandro Barral, investigador de polícia, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Investigador, o senhor relatou agora há pouco que o senhor esteve no local? O senhor pode contextualizar como que é esse local que o senhor esteve? Você fala lá na ferrovia? Exato. Uhum. Pois é, lá na ferrovia tem um portão que dá acesso lá, que segundo informações ele estava ficando só aberto, só encostado mesmo. E está ocorrendo lá nesse local lá diversas práticas de crimes ali, está sendo usado para isso. Aí eu tive lá no local e
conversei com alguns vizinhos lá próximos, lá, eles já estavam relatando que realmente estava um mau cheiro já lá há bastante tempo, né? Na ferrovia Sim. lá, mas é um local abandonado, né? Um local abandonado, lá é utilizado por moradores para poder fazer uso Isso. de drogas Sim, e por outras moradores coisas. de rua. Tá, ok. Deixa eu te perguntar para o senhor. Na investigação, ficou apurado se o réu e a vítima se conhecia há pouco tempo, há muito tempo? O senhor consegue responder à justiça? É, se eu não me engano, parece que o réu falou que tinha pouco tempo que tinha conhecido ele. Parece que no início do mês, alguns dias antes. Não era muito tempo, não. Tá, entendi. É, na investigação, senhor policial, foram quantos golpes de faca? É, segundo ele tinha me falado, foi um golpe de faca. Uhum. Foi um golpe de faca. Se- Esse golpe de faca foi onde? no pescoço. No pescoço. Tá. O senhor relatou agora há pouco que eles tinham uma combinação de cunho sexual. Uhum. Essa combinação, o senhor sabe relatar à justiça se era para determinado ato sexual, se era para outro? O senhor chegou a conversar com o réu sobre isso? Segundo o réu, ele tinha falado que era pro ato sexual, o sexo oral e o sexo anal. Aí parece que no decorrer lá da relação ele tinha arrependido do sexo oral ou vice-versa, não me lembro. E aí ele falou que não ia fazer mais e a vítima achou ruim e não queria pagar nem pelo que já tinha feito já. Tá. Ah, Então eles chegaram a praticar algum determinado, isso. algum Aham, determinado ato sexual. sim. O senhor sabe relatar qual ato sexual que eles praticaram? Eu não me recordo. Qual dos dois foi? Eu acho que pode ter sido anal, não lembro. Tá, joia. É, Deixa eu te perguntar para o senhor. O senhor falou agora há pouco que eles desentenderam Aham. e que a vítima avançou contra o réu. Quais os detalhes o senhor pode trazer sobre esse fato? Não, ele me falou que na hora lá que ele falou que não ia fazer mais, a vítima, sob efeito de drogas, teria achado ruim, né? Aí, segundo ele, teria avançado no pescoço dela, acho que tentando segurar ele, alguma coisa assim. Aí que na confusão, lá na hora lá, ele revidou Tá. e deu um golpe de canivete no pescoço dele. Que a vítima teria segurado o réu É. para obrigar ele a fazer algum ato sexual? Eu acho que foi na hora lá que ela achou ruim, né? Não foi que ela tentou agredir, alguma coisa assim. Eu acho que não, mas segundo ele falou, ele teria achado ruim e a vítima tentou segurar ele. Uhum. Aí ele, para se defender, deu a canivetada. Aí, no caso, aí, ele revidou com um golpe de canivete, mas foi o que ele falou, né? Ele revidou uma agressão, né? Não, foi o que ele falou que a vítima tentou segurar ele pelo pescoço. Entendi. Negócio assim. Ao decorrer da investigação, uma das parentes da vítima, ela relata que ela que marcava as consultas, os tratamentos da vítima. O senhor, na investigação, consegue trazer se a vítima, se ela fazia algum tratamento específico, se ela tinha transtorno, estava em depressão, alguma coisa nesse sentido? Sobre o tratamento, eu não sei se ela fazia, mas pelo que a gente apurou, parece que ninguém mencionou isso no depoimento, não. Sobre tratamentos. Tá. Uhum. É uma pergunta, é um detalhe, mas é importante. Uhum. No momento que o senhor parlamentou, conversou com o réu, nesse ato sexual deles, o senhor sabe informar se foi utilizado preservativos? Não. Não sabe informar? Não sei informar. Tá ok. Senhor policial, muito obrigado. Excelência, satisfeito. Alguma pergunta dos jurados? Então, sabe se a vítima tinha alguma arma? Não, logo. Mais alguma? Não sei mais perguntas, encerra o depoimento da testemunha. Bom dia. Me fala seu nome completo, por favor. Ana Elisa Campos Santana. Dona Ana, nós estamos aqui reunidos para apurar um fato ocorrido entre os dias 12 e 15 de abril de 2025. Este processo aqui tem como acusado Davidson Fernandes de Oliveira e a vítima Rômulo Campos Santana. A senhora tem algum parentesco com alguma dessas duas pessoas?
Eu sou irmã de Rômulo. Eu vou ouvir a senhora aqui como informante a respeito desses fatos, tá? E aí vão ser feitas as perguntas e eu preciso que a senhora responda aquilo que o senhor souber. Tá bom? Vou passar a palavra, então, ao doutor Franklin, representante do Ministério Público. Anelisa, bom dia. Inicialmente, meus sentimentos pela perda do seu irmão de forma tão trágica, mas a gente precisa hoje fazer o julgamento desse caso e eu vou precisar que a senhora rememore algumas coisas que aconteceram e que vão ser importantes para a apuração desse fato. Primeiro, eu queria que a senhora me descrevesse o momento do Rômulo, né, antes dele morrer, qual era, né, o momento que ele estava vivendo pessoalmente, se ele estava com algum problema, estava depressivo, estava fazendo uso de entorpecente, como é que era a vida do Rômulo até? Ele não morava aqui, ele morava em BH durante Se você puder falar um pouco mais alto por causa da gravação. Ele morava em BH durante alguns anos e a gente sabia do uso dele, que ele era usuário de entorpecente, mas ele trabalhava, dava conta da vida dele lá, assim, teoricamente. Mas haviam casos que a gente ficava sabendo que ele sumia alguns dias, minha mãe ficava bem preocupada, mas ele voltava a aparecer e voltava para o serviço. E aí ele veio passar alguns dias com a minha mãe, eu não moro na casa da minha mãe, eu sou casada. E minha mãe me ligou no dia 10. Não, ele já estava passando por algum processo depressivo e tinha uso de entorpecente. E no dia 10 ele sumiu. Aí minha mãe falou comigo que ele. Não, no dia 10 foi o último contato que ele teve com a minha mãe. E aí eu falei que ele iria retornar e foi desaparecendo até a gente começar a ficar mais preocupado, né? Mas ele fazia uso, sim. Ele tinha o costume de ficar algum tempo desaparecido? Até onde a gente sabia, sim, porque quando ele morava em Belo Horizonte já aconteceu umas 2 vezes de ficar desaparecido e pessoas próximas a ele de lá nos avisar, né, que ele não tinha ido no trabalho e que não sabia o paradeiro dele. E geralmente, quando ele ficava desaparecido, ele estava numa crise depressiva, fazendo uso de entorpecente? No uso de entorpecente, sim. Aqui ele costumava frequentar aquela região onde ele foi encontrado morto, a região do ferroviária, da estação. Meus pais moram na rua Dom Pedro II, que é próximo ali. E o que meu pai falava é que sempre encontrava ele ali naquele posto, aquele de conveniência em frente à ferroviária. Então, acho que era uma redondeza ali recorrente para ele. O processo aqui nos relata que o Rômulo teria, pelo último contato que ele teve com a sua mãe, ele teria feito uma ligação dizendo que estava indo ao posto, saindo do posto de saúde e que depois falaria com ela o que aconteceu lá. Exato. Ele foi ao posto, foi para uma consulta psiquiátrica? Ele fazia tratamento e acompanhamento no posto de saúde. Eu não posso te dar certeza, mas eu acredito que era no São Judas, eu não sei. Minha mãe que vai saber falar. Ela recebeu a ligação dele falando que estava saindo disso, que ele precisava de um atestado, porque ele estava no serviço ainda de carteira assinada em Belo Horizonte, né? Acho que foi mais ou menos isso aí. Ele estava no posto de saúde para poder pedir o atestado do INSS, uma coisa assim, que ele estava afastado por saúde, uma coisa assim. Então o Rômulo tinha trabalho? Tinha. Tinha trabalho, tinha uma vida, né? Sim. Ele trabalhava num quiosque no shopping em Belo Horizonte. Como é que era o Rômulo? Era uma pessoa tranquila, era uma pessoa agitada? Como é que era a vida? Ele tinha crises de agitação. O diagnóstico, dos diagnósticos que eu tive acesso, porque ele também não deixava a gente ter acesso, né, à saúde dele, ele era muito afastado, mas tinha esquizofrenia. Mas, assim, no geral, quando ele não estava sob efeito de entorpecente, ele era uma pessoa super tranquila, amável, amigável com a gente, conversava, dialogava, muito tranquilo. E quando é que vocês perceberam que tinha algo diferente? Porque ele já não tinha feito contato com vocês mais, e aí vocês começaram a procurar. Eu acredito Quanto que tempo depois? foi o coração da minha mãe, né? Porque coração de mãe, ela já ficou angustiada desde o primeiro dia que ele não voltou para casa, que foi o dia 10. No dia 11, ela já estava ligando para todo mundo, falando que ele não tinha chegado. Só que como eu já sou irmã, estava de longe, eu falei, mãe, é recorrente dele sumir, né? E pelo fato do histórico dele, de uso de entorpecente. Só que aí ela continuou, né, insistindo da gente buscá-lo. Aí meu pai continuou as buscas e ir lá no posto. Eu cheguei aí lá no posto também, eles falaram que meu irmão tinha ido lá.
que no final de semana ele teve lá. Eu fui lá no dia 15. Eles falaram que no final de semana anterior meu irmão tinha comparecido com mais 2 pessoas. Então, assim, na minha cabeça, eu achei que ele estava bem. Era na vida que ele tinha escolhido, né? De ficar nessa vida de entorpecente, de sumir. Mas eu achei que ele iria voltar. Uhum. Então você foi no posto e eles falaram que ele estava acompanhado de 2 pessoas. Sim. Foi no posto consumir bebida alcoólica ou- A atendente foi uma loira, eu não sei o nome dela. Eu cheguei com a foto dele, aí ela falou assim, me manda essa foto pelo WhatsApp que eu vou ver com as outras funcionárias, né, da noite. Aí ela me mandou uns áudios falando que ele tinha ido lá, que ele tinha tentado comprar cigarro no crédito, acho que eles não passavam no crédito, que ele estava com pouco dinheiro, mas que estava com 2 pessoas, que ele chegou a comentar que ele tinha ido em casa, mas não entrou, foi à porta da casa da minha mãe e voltou, que estava com mais 2 homens, mas que aparentemente estava bem, que ele tinha ido lá no final de semana anterior. Isso foi na semana, eu não lembro o dia da semana. Mas que aparentemente ele estava bem. Aí eu cheguei a até perguntar, falei, tem como a gente ter acesso às câmeras? Porque eu queria saber quem são as pessoas, a gente não conhece os amigos dele daqui, né? Ela falou que não teria como, porque o acesso às câmeras é remoto, é de outra empresa. Aí eu descansei, falei, talvez ele esteja bem, né? Uhum. E o Rômulo tinha o costume de conviver com os moradores de rua que ficavam ali naquela praça? Então, é uma coisa, um questionamento nosso interno de família, porque a gente nunca chegou a imaginar e nenhum conhecimento nosso de ter ele contato com morador de rua, até porque ele trabalhava, ele convivia com pessoas, né, que eram trabalhadores. Então, para a gente foi um susto, Uhum. realmente. Eu vi aqui no processo, a senhora pode me confirmar se é verdade, que há algumas amigas do Rômulo que teriam tido contato com ele, né, dias antes, também lá provavelmente lá para o dia 8 e 9, pelo que consta aqui, também sentiram muita falta dele. A exemplo da sua prima Débora, da Maria Fernanda e da Érica. E que elas começaram uma busca incessante, inclusive divulgando cartazes por aquela região, pedindo informações sobre o desaparecimento do Rômulo. Você participou desse processo de buscar, de espalhar cartazes, entrevistar pessoas que estavam na rua, inclusive moradores de rua? Eu não participei muito, porque eu tenho 2 crianças pequenas. Na mesma semana, meu sogro faleceu, eu tive que dar assistência para o meu esposo, enterro, e quando a gente voltou, eu fui para a roça. Então, foi muito conturbado para mim. E como meu esposo, na semana, ele estava na UTI, eu não quis passar o meu número e colocar nos cartazes, porque eu fiquei com medo de passar trote. Aí eu pedi a Débora para colocar o contato dela e ela fazer isso. Eu estava dando suporte ao meu esposo e eu cuidando dos meus 2 filhos. Por isso eu não participei tão intensamente nisso, mas no que foi possível ajudar a Débora ali no contato com ela de informações, eu fiz. Uhum. Elas mencionaram para você que em um determinado momento a Érica, que também foi uma das amigas que participaram da busca, e a Maria Fernanda, tiveram lá na estação rodoviária e conversaram com o próprio acusado para que ele levasse elas lá dentro da estação para ver se o Rômulo estaria lá desaparecido, porque já havia notícias da comunidade de mau cheiro. Elas comunicaram isso, chegaram a falar isso para você? Eu não conheço essas amigas dele. A única pessoa que eu conheci é a Débora, que é a minha prima. E o que ela me comentou foi só que no dia 21, essa Emily falou que tinha um corpo lá. Uhum. E eu estava no sítio, como eu te falei, que meu esposo tinha o pai do meu esposo tinha falecido. E aí eu falei, chama a polícia e pedi meu pai para ir na frente, né, para poder dar o suporte lá, que eu estava com os meus filhos pequenos. Então, assim, eu não sei disso aí, eu não conheço essas meninas e a única coisa que eu tive contato foi com a Débora. Entendi. E aí, no dia 21, que você pediu seu pai para ir lá, e de fato o corpo estava lá. Sim. Seu pai esteve lá no local e reconheceu o Rômulo. Foi fácil reconhecer o Rômulo? Então, quando meu pai chegou, teve um pouco de dificuldade de entrar, os policiais, porque minha prima Débora já tinha chamado a polícia. E aí a polícia fizeram o reconhecimento, não deixaram eles entrarem. Mas assim que retirou o corpo, meu pai, o relato dele era só pelas roupas. Meu pai conheceu as roupas, conheceu a cueca. Não tinha documento, não tinha nada, nem sapato. Meu pai disse que só tinha os dentes.
Ele já estava em avançado estado de decomposição, né? Pelo que consta aqui. O Rômulo, quando saía, ele tinha celular, ele tinha carteira, ele tinha Sim. cartão de crédito. Ele tinha um cartão de crédito que eu que tinha dado acesso para ele pelo convite do Nubank. Ele tinha acabado de fazer esse cartão, então eu sei que ele estava sob o uso do cartão. E ele tinha documento, algum documento. O documento deles era muito fácil de se perder e de rasgar, né? Porque eu acho que ele não tinha muito cuidado. Mas ele estava com documento, ele estava com uma bolsa da marca Trackfield, que ele tinha acabado de comprar preta. Ele estava com tênis e com celular. Ele tinha celular porque o celular que ele tinha perdido um celular e estava sob seguro. E ele tinha pedido para eu pedir o ressarcimento, né, no seguro. Ele tinha acabado de receber o celular. O celular dele era novo. Ele estava com celular, ele estava com documento, ele estava com cartão de Deixa eu crédito. só te perguntar, isso é importante. O celular era marca, Samsung. modelo e qual o preço? Samsung A10, eu não posso confirmar, mas eu acredito que era isso. E o preço eu não sei. Porque o valor do seguro a gente paga só uma franquia, né? Então eu não Foi sei. o seguro que mandou, você não É. foi comprado novo. E esses materiais, esses pertences, foram encontrados pela polícia junto com o corpo? Nenhum dos pertences. O Rômulo era homossexual, né? Exato. Pelo que consta aqui, ele, no processo, ele teria combinado um programa com o acusado aqui, né, desse processo. Ele tinha esse hábito, vocês tinham conhecimento, ou a vida privada dele era algo que pertencia só a ele não compartilhava? Ele não compartilhava, eu nunca tive abertura com ele de conversar essas coisas pessoais, mas ao que eu sabia, ele nunca teve essa questão de programa, de dinheiro, porque ele trabalhava, ele tinha uma vida, ele gostava muito de viver arrumado, de manter uma aparência. Isso pra gente nunca foi conhecimento nosso, não. Uhum. O Rômulo teve alguma passagem pela polícia? Já se envolveu em algo nesse sentido? Que eu saiba, não. Nunca tivemos. Tem mais perguntas? Obrigado, meus sentimentos. Passa a palavra à defesa. Senhora Annelise, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Primeiramente, meus sentimentos pela perda do seu irmão. Prometo fazer poucas perguntas, até em respeito também à situação que a senhora está passando. O seu irmão, o senhor Rômulo, ele estava há quanto tempo em Montes Claros? Eu não posso falar com precisão porque eu não me recordo, mas poderia ser um mês, mais ou menos, eu acredito. Um mês. Ele trabalhava num shopping lá em Belo Horizonte? Ele trabalhava num quiosque, não sei se era de prata, era um quiosque no shopping. A senhora relatou que ele já tinha sumido outras vezes? Sim, umas 2 vezes nós tivemos conhecimento do sumiço dele em Belo Horizonte. E aqui em Montes Claros, essa foi a primeira? Sim, a primeira. Quando ele sumia, ele ficava mais ou menos quanto tempo fora? Média 5, 6 dias. O histórico de depressão dele começou há quanto tempo, a senhora sabe me informar? Desde a adolescência. A senhora relatou agora há pouco que ele tinha. O promotor perguntou se ele era uma pessoa fácil de conviver, a senhora falou que ele tinha crises. Nessas crises, ele era agressivo? Nunca. Comigo, nem com meus pais, com ninguém. Ele poderia falar uma coisa e depois se arrepender e pedir desculpa. Ele era muito amoroso e, assim, muito consciente da vida. Como que a senhora pode relatar essas crises? Como que eram elas? Se a gente, por exemplo, falasse, não, não vai sair, alguma coisa, e ele fala, não manda na minha vida, alguma coisa assim, mas ele era tranquilo. Depois ele se arrependia, falava, me desculpa e tal. Mas eu acho que era mais pelo ali de querer sair, usar droga, né? Que a gente queria conter, né? Imagino. No uso da substância entorpecente, como que era ele? Ou a senhora não tinha esse convívio? Não tinha, porque eu tinha 2 crianças pequenas, eu evitava muito. Entendi. Ao decorrer da investigação, ele morava com quem aqui em Montes Claros? Com os meus pais, E ele passava algum tempo numa casa de uma outra parente de vocês também, na Débora. na Débora. A Débora relata que ela que marcava as consultas dele. Sim, porque ela trabalhava no posto. Assim, além do estado de depressão,
ele tinha algum outro, era portador de alguma outra coisa, alguma que necessitava cuidados médicos constantes? Até onde eu sei, ele tinha um relato de esquizofrenia. A esquizofrenia. Tá, ok. O seu irmão, além da esquizofrenia e a depressão, algum outro transtorno, ou que seja portador de alguma outra doença, era do seu conhecimento? Não, não posso afirmar, não sei. Tá bem. Muito obrigado. Meus sentimentos mais uma vez. Alguma pergunta dos jurados? Sem mais perguntas, encerra as informações da informante. Retornando ao julgamento, agora para colher o interrogatório do acusado Davidson Fernandes de Oliveira. Bom dia novamente, seu Davidson. Me fala Bom seu dia. nome completo. Davids Fernandes de Oliveira. O senhor é casado, solteiro, separado, amigado, divorciado? O que é que o senhor é? Solteiro. O senhor estudou até que série? Eu ando até a 7ª série. O senhor trabalha com o quê? Qual a profissão do senhor? Aqui em Montes Claros eu trabalhava em construção civil. Nascendo em que dia, mês e ano? Dia 10/8/1996. Em qual cidade o senhor nasceu? Aqui em Montes Claros. Me fala o nome da sua mãe, como é que ela chama? Madalena Fernandes de Oliveira. Me fala seu endereço, onde é que o senhor mora? Rua D, Bairro Círio dos Anjos, número 415F. Rua B, número? Rua D, D de dado. D de dado. Que número? 415F. Bairro? Ciro dos Anjos. Aqui em Montes Claros, né? É, em Montes Claros. O senhor tem algum filho ou filha? Não. O senhor já foi condenado criminalmente alguma vez? Uma vez por furto. Essa condenação do senhor é de qual cidade? Foi aqui mesmo, em Montes Claros. Você já cumpriu a pena ou está cumprindo ainda? Eu fiquei preso 3 meses só. Seu David, eu vou interrogar o senhor e quero dizer primeiro que o senhor tem o direito constitucional ao silêncio, ou seja, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que for feita. Quero dizer ao senhor também que caso o senhor queira ficar em silêncio, o senhor não será prejudicado. E também não quer dizer que o senhor estará confessando os fatos alegados contra o senhor. Antes de começar esse interrogatório, o senhor conversou com o doutor Elias, defensor do senhor. O senhor confirma? Confio. Primeira pergunta que faço é: o senhor vai querer responder alguma pergunta que eu fizer ou vai exercer seu direito ao silêncio? Vou. Vou fazer a leitura da denúncia e a partir daí eu faço perguntas, tá? O que a denúncia fala? A denúncia descreve 2 fatos, né? Ocorridos entre os dias 12 e 16 de abril de 2025. Aí a denúncia fala que entre esses dias, às 12 e 15 de abril deste ano, entre 4h30 e 6 horas da madrugada, nas dependências um minuto. Nas dependências da Ferrovia Centro-Atlântida, né, estação ferroviária desativada, situado na rua Tiradentes, no centro aqui de Montes Claros, o senhor, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o Rômulo Campos Santana com um golpe de canivete no pescoço. Nessas mesmas circunstâncias, o senhor teria ocultado o cadáver da vítima. E aí descreve aqui: o senhor e a vítima eram conhecidos e mantinham convivência eventual, especialmente no contexto de situação de vulnerabilidade social em que ambos se encontravam. Na data dos fatos, o senhor e a vítima estavam nas imediações da praça da estação em Montes Claros, onde passaram parte da madrugada consumindo bebida alcoólica e entorpecentes. Posteriormente, dirigiram-se juntos ao interior das instalações abandonadas da Ferrovia Centro-Atlântica. No local, o senhor e a vítima realizaram um programa sexual, previamente combinado, no valor de R$ 50. Após a prática de sexo oral, teve início uma discussão entre ambos, na medida em que a vítima não realizou o pagamento pelo ato já concretizado.
Durante o desentendimento, estando ambos sob efeito de entorpecentes, o senhor, que habitualmente portava um canivete, desferiu de forma abrupta um golpe na região do pescoço da vítima, atingindo a área vital e provocando sua morte imediata. Após ceifar a vida da vítima, o senhor arrastou o corpo até uma área isolada dentro das instalações da ferrovia, onde o enrolou em um cobertor, amarrou em 3 pontos distintos, encobriu com um saco plástico e o escondeu em um compartimento de difícil acesso, demonstrando a clara intenção de ocultar o crime, retardando sua descoberta e dificultando a identificação da vítima. O cadáver permaneceu em local por vários dias, sendo localizado somente no dia 20 de abril, após diligências policiais. Esse crime de homicídio teria ocorrido por motivação fútil, uma vez que a conduta do senhor, está aqui na denúncia, decorreu de reação desproporcional, motivada pelo não pagamento de quantia previamente ajustada para programação sexual no valor de R$ 50. Essa a insignificância da razão demonstra completa ausência e justificativa plausível para a violência empregada. O emprego de recursos que dificultou a defesa da vítima teria também ocorrido aqui, né? Já que a vítima teria sido surpreendida em situação de vulnerabilidade no interior do imóvel abandonado, sendo golpeada de forma repentina e letal na região do pescoço, sem qualquer chance de reação ou defesa eficaz. Somando-se a isso, as circunstâncias que ambos estavam sob efeito de entorpecente, o que aumentou a vulnerabilidade da vítima. E aí, esse fato descrito aqui resultou na denúncia do senhor por uma prática de um crime de homicídio qualificado, um motivo fútil e a coisa que dificultou a defesa da vítima, e o outro crime de ocultação de cadáver. Primeira pergunta que faço ao senhor: o senhor confirma ou não ter desferido o golpe de canivete no pescoço da vítima Rômulo entre esses dias, 12 e 15 de abril de 2025? Confirmo. Foi canivete mesmo que o senhor usou? Bom canivete. E aqui está falando que o senhor golpeou o pescoço dele mesmo? Sim. Consta aqui também, se eu confirmar ou não, que o senhor teria escondido, ocultado o cadáver, e aí teria embrulhado ele, colocado no local de difícil acesso. O senhor realmente fez isso? Sim. Tá. Consta aqui que o motivo do senhor ter dado esse golpe de canivete na vítima foi porque, em razão desse desentendimento, desse ajuste de programa sexual, eu estaria devendo o senhor R$ 50. Isso aqui aconteceu mesmo? Foi esse motivo? Sim. E aí vocês combinaram, aí ele não quis pagar. Não. Aí Como nós é que foi? combinou, aí ele realizou o sexo oral em mim. Aí nessa hora eu subi minha bermuda, aí eu fui cobrando o dinheiro. No que eu cobrei o dinheiro, ele pegou e falou que só me fazeria o pagamento se eu realizasse sexo anal com ele. Eu falei com ele que não curtia esse tipo de coisa. Só teria aceitado ele fazer o sexo oral em mim, porque eu estava na abstinência de fazer o uso do crack. Aí nessa hora, nós começamos uma discussão. Aí ele foi e me empurrou. No que ele me empurrou, eu empurrei ele de volta, ele foi e me deu um mata-leão. Aí nessa hora, eu fui e peguei o canivete que eu sempre portei comigo e deferi um golpe no pescoço dele. Aí nessa hora ele caiu debatendo no chão, aí eu vi que tá saindo muito sangue, entrei em estado de choque, não sabia o que fazer, se eu chamava a polícia ou o que que eu ia fazer. Aí a única coisa que passou na minha cabeça no momento foi em arrastar o corpo dele um pouco mais pro fundo do galpão, foi o que eu fiz. Aí lá tinha uma coberta velha que era até que nós usávamos para embrulhar, que nós dormimos ali mesmo na praça da estação. Enrolei ele com a coberta, tinha um saco de lixo lá, eu tampei o rosto dele, saí imediatamente, lavei o canivete e tentei realmente vender para o taxista, que foi para não fazer o uso do crack. Mas como o taxista ali já todo mundo me conhece ali, até às vezes me ajuda ali com alimento, uma coisa, eu peguei e acabei jogando o canivete dentro de um bueiro. Então, esse canivete que o senhor tentou vender para o taxista foi o que o senhor usou, conforme você está falando, para se defender do mata-leão. Sim, correto. E aí o senhor lavou antes de tentar vendê-lo. Sim. E o taxista não quis comprar, ele falou com o senhor por quê? Não, porque lá ele falou que já tinha faca já para o uso dele cortar alguma fruta, alguma coisa, então no momento ele não estava precisando. Lá, nesse momento aqui, só estava o senhor e ele? Era só eu e ele.
Então, quer dizer, então, pelo que o senhor falou, aí se eu me corrija se eu entendi errado, depois que teve esse desacerto aí do pagamento, que ele queria fazer outra, outra forma de ato sexual, aí ele empurrou o senhor empurrou ele de volta, ele deu um mata-leão no senhor, e aí o senhor deu um golpe no pescoço dele. Correto. E depois que ele estava sangrando lá, o senhor encobriu e escondeu o corpo. Sim, correto. Porque eu fiquei em estado de choque, não sabia o que É fazer. isso. Falou. E aí o senhor falou também que o senhor não quis chamar a polícia ou o SAMU, pelo menos o SAMU você não quis chamar, não? Você não... Não, no primeiro momento eu pensei em me entregar para a polícia, só que aí eu peguei, fiquei com medo de ser preso. Aí a única coisa que passou no momento foi só deixar o corpo ali, mas tanto que eu não tive nenhuma intenção de matar ele, e eu permaneci ali na praça da estação, de frente ao galpão onde é que o corpo estava ali, porque eu sabia que a qualquer momento eu ia acabar sendo preso. Entanto que eles acharam o corpo lá depois de 12 dias, aí eu, na civil mesmo, eu fui réu confesso, momento nenhum eu neguei. Simplesmente eu só aleguei pelos fatos, igual eu falei. Ele me deu, começou a discussão, ele me empurrou, empurrei ele, me deu um mata-leão. Aí eu, tipo assim, eu não podia escolher ele ou eu no momento, porque eu estava sendo sufocado ali pelo mata-leão. A única coisa que eu pude usar foi o canivete que você portei para me defender. Mas o SAMU você não lembrou de chamar, não? Não, na hora eu fiquei em estado de choque, estava saindo muito sangue e eu nunca vi nada assim acontecendo Tentou assim de perto. ajudar a vítima, não? Eu Apertando lá o... tentei colocar um pano no pescoço, mas não parava de sair sangue, não. Aí que eu fiquei mais apavorado ainda. Quando o senhor foi preso, o senhor chegou a confessar lá para os policiais o que o senhor tinha feito? Não, na hora, no primeiro momento, não. E lá na delegacia? Na delegacia eu confessei sim. Tá. Eu vou passar a palavra para os demais, que farão perguntas se vocês quiserem, mas o senhor não é obrigado a responder, tá? Caso o senhor não queira responder, é só manifestar para ficar gravado, tá? Alguma pergunta dos jurados? Passa a palavra ao doutor Frank, representando o Ministério Público. Dabson, bom dia. Dabson, você prefere que chama? É Pode Dabson, ser? né? Não, qual é a pronúncia que você falou? É Davidson. É Davidson mesmo? Davidson. Tá. Ô Davidson, me conta aí, como é que você conheceu o Rômulo? Tem mais de um ano e pouco que eu tô ali na Praça da Estação, em situação de rua. Aí, de vez em quando, eu frequento o posto. Aí, tinha uns 2, 3 dias que eu encontrei com ele no posto lá. Aí, ele gostava muito de fumar o crack também e cheirar farinha. Aí, então, direto, passava uns 2, 3 semanas, ele aparecia ali e nós fazíamos uso de droga, só que, tipo assim, ele não aparecia ser agressivo, igual ele foi lá no dia. Aí, pra mim, tipo assim, igual ele falou que seria só um sexo oral, eu aceitei porque eu tava na abstinência do uso da droga. Mas conhecer ele assim mesmo, eu não tenho conhecimento, não. Ele costumava pagar droga para vocês? Não. Ou comprar de Nós, vocês? Como é que é? Como é que vocês... não, nós mesmos sempre dava um jeitinho, fazia uma mangueação aqui, igual no supermercado BH, na porta da farmácia. Aí nós mangueava ali, passava o dia inteiro mangueando, às vezes até arrumava um lote para capinar, alguma coisa assim. Uhum. Dava um jeito. Mas aí vocês... E ele levava a droga dele? Aí, de vez em quando ele levava a droga. Quando era assim, de vez em quando ele deixava documento empenhorado em algumas biqueiras, Uhum. com garantia de que ele voltaria para pagar e receber as pertences Mas dele aí de ele volta. costumava compartilhar com vocês a droga? Nós compartilhava com ele, porque ali é muito morador. E foi a primeira vez que vocês fizeram atos de cunho sexual? Primeira vez. Primeira vez? Naqueles dias lá, quanto tempo que ele ficou lá com vocês? Lá Antes de acontecer o que você falou aí. antes que acontecer, Né? ele ficou ali um dia, Um dia lá um dia, E dormiu lá? dormiu. Ele Ah. dormiu lá na praça lá.
Porque ele ficava lá no posto Ipiranga, fazendo uso de bebida, quando ele tava fazendo uso de droga, até amanhecer o dia, porque lá é 24 horas o posto Ipiranga. Aí ele ficava lá consumindo, vocês ficavam lá com ele também? Não, nós ficávamos na praça. Aí quando ele usava a droga, ele saía do posto Ipiranga e ia pra lá Ia pra usar. lá. Tá. Vocês chegaram aí no posto com ele no final de semana antes de acontecer o que você narrou aí? Não, eu encontrei com ele lá que eu fui lá manguear um cigarro, como de costume. Eu sempre vou lá, penso os pessoal que tá bebendo lá cigarro, bebida, eles da nós, que já conhece nós também, né? Tem o costume de frequentar lá. Aí eu, nesse dia do ocorrido, eles estavam lá bebendo lá, e foi o dia que ele fez a proposta pra mim. Aí de lá nós fomos pro galpão, onde é que acabou acontecendo a tragédia. Ele andava armado? Com faca? Não, Não. não, Então você sabia que ele estava desarmado. sabia. E aí você foi pra lá, né? Isso era por volta de que horas que você aceitou e vocês foram lá fazer Era o ato umas, sexual? eram umas 5h20 da manhã. 5h20 da manhã. Onde é que estava o Matheus? O Matheus, ele estava dormindo na praça, né? Que é dividido o galpão, ó, tipo, tem uma praça na frente aqui e o galpão do outro lado de cá. Uhum, Aí o Matheus tá dormindo na praça, onde é que nós todos, moradores, dormem. aham. E quantas pessoas moram lá no galpão? Aí lá no galpão não mora ninguém ali, só entra ali só pra usar droga, fazer necessidade festa, lá. necessidade. Entendi. Mas quantas pessoas ficam dormindo ali na praça? Ah, é bem mais de 10, viu? 10. E aí o senhor entrou lá com ele lá, foi fazer o ato sexual, o senhor narrou isso aí. O senhor disse que ele te deu um mata-leão, foi isso? Correto. E como é que foi esse mata-leão? Ele me deu um mata-leão, de jeito. Aí eu comecei a sufocar. Hum. Aí eu fui, peguei o meu canivete e defini um golpe de canivete no pescoço dele. Então ele pegou o senhor por trás, o senhor é canhoto ou destro? Eu sou direito, O senhor é direito, só acertou ele aqui. foi no pescoço. Nesse lado de cá, qual lado que foi? Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui? Foi. Então ele gargantando o senhor aqui, o senhor conseguiu fazer isso aqui ainda? Foi por causa que o canivete tava no bolso da frente, eu bati no pescoço dele. Aí nessa hora ele Acertou ele de cá. foi, aí nessa hora ele caiu no chão debatendo. Aí eu vi que tava saindo muito sangue, aí eu fui entrei em estado de choque. Aí o senhor falou que tentou estancar o sangue e não conseguiu. Não Mas não consegui. chamou socorro, como o doutor Não. já mencionou. Quando o senhor arrastou ele, né, que o senhor levou ele de um canto para outro, lá da estação, foi na mesma hora ou foi tempo depois que o senhor voltou para arrastar ele? Não, na mesma hora. O senhor viu se ele tinha morrido quando o senhor arrastou ele? Vi que ele tinha morrido. Aí o senhor levou para lá e embrulhou ele lá. Embrulhei ele com a coberta que tava lá. Ah. E eu tinha um saco de lixo, eu coloquei tampando o rosto dele. E o que o senhor estava esperando? Que ele virasse pó? O que era? Porque ele ficou lá dias. Não, igual eu falei. Tanto que eu não tive intenção nenhuma de matar, eu continuei dormindo ali, próximo do local, na praça mesmo. Porque eu sabia que uma hora ou outra ia acabar sendo preso. O processo consta aqui que duas mulheres, sábado à noite, estiveram lá com você e o Matheus, e inclusive uma delas, a Érica, te pegou pelo braço e falou, não, você vai entrar comigo lá dentro que eu quero saber se ele está lá. Você confirma que ela fez isso? Sim, realmente. Ela falou que chegou um determinado momento que você não aceitou que ela avançasse Não. mais para dentro, não. Por quê? Não, não aceitei, não teve esse momento que eu não aceitei, Não? não. O negócio seguinte é que ela falou que não podia entrar lá sozinha, não, com medo, porque lá era um lugar deserto. E se foi da parte dela, não fui eu, não, porque é tanto que eu falei, o portão da garagem é aberto, igual o delegado falou aqui, é só encostado. Falei, pode abrir e entrar. Isso que eu falei pra ela. Então você não impediu ela de aproximar Não, lá, momento não. algum. Você não confessou para ela, você não falou, ah, ele tá aí mesmo, com o Não. corpo aí, você não Isso quis. aí eu não falei não, mas o portão eu falei que ali fica aberto para todo mundo usar. O usuário de droga ali entra 24 horas. Uhum. Isso que eu falei para ela. E quem é Bruno? Bruno é um outro menino que é morador de rua, que frequenta lá. Bruno esteve junto com você, com o Romulo, vocês ficaram Não. juntos, andando juntos lá? Não, Não? não. Só você ou o Matheus também não andou com ele, não? Não, o Matheus, ele tava lá na praça dormindo e eu tinha ido lá no posto pedir cigarro. Aí foi lá que eu encontrei o Rômulo. Eu vi aqui que o senhor falou que foi condenado por furto. Sim. Acho que o senhor se enganou, o senhor também tem a condenação por roubo há 6 anos e poucos meses. O senhor está trabalhando, a justiça te autorizou a trabalhar, como é que tá? Não, Não? O senhor sabe dessa condenação? sei não. Você assaltou uma pessoa usando a faca? Foi essa mesma faca que o senhor usou? Foi não. Foi outra?
Foi um canivete. Foi outro canivete que o senhor usou para assaltar? Não, o que eu usei no roubo foi uma faca. Com a faca? Foi. Você consegue precisar quantos dias antes do encontro do corpo do Rômulo que o senhor matou ele? Como assim o senhor fala? Eu encontrou o Rômulo dia 21 de abril. Dia 21 Certo. foi num domingo à noite, né? Certo. Sábado à noite. E aí, quantos dias antes que o senhor tinha matado ele? Tinha 12 dias. Então, 12 dias para trás que o senhor tinha matado ele? Encontrou ele com 12 dias. Do dia que o senhor matou ele. Foi. Aí eles me aprendeu um dia depois que eles acharam o corpo, que eu estava até fazendo uma capina do lote. Uhum. Aí só que eles me aprendeu no horário de almoço que eu tinha ido lá, que sempre eles passam doando as marmitas lá para os moradores de rua. Aí eu tava lá na praça lá, a viatura chegou, abortou eu e mais uns 4 lá, perguntou o nome, eu falei meu nome. Aí foi, me pôs na viatura, chegou na civil, eu fui confessei. Agora, por que o senhor enrolou o corpo numa coberta e ainda meteu um saco na cabeça dele? Não sei o que passou na minha cabeça, eu estava em estado de choque na hora, no momento. O senhor queria esconder o corpo? Por Não, que o senhor arrastou de onde ele estava para outro lugar? quem vai saber? Nem eu mesmo sei, eu estava apavorado no momento. Tem mais perguntas? As palavras de defesa. Senhor Davidson, bom dia. Bom dia, Novamente, tudo bem com o senhor? tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz? Tudo na paz e na bênção. Opa, que bom. Senhor Davidson, a pronúncia é Davidson mesmo, correto? Certo, Tá, joia. Senhor Davidson, há quanto tempo que o senhor é uma pessoa em situação de rua? já tem mais de um ano. E como que o senhor chegou nessa situação que o senhor se encontra hoje? Porque eu estava morando com minha irmã em Ribeirão das Neves. Aí lá eu tinha um serviço, meu carteira assinada no Ceasa. Aí lá eu conheci uma mulher, me envolvi com ela. Aí fiquei morando com ela 2 anos junto, me apeguei muito a ela. Aí do nada, tipo assim, descobri uma traição, nós terminamos. Aí eu acabei entrando em depressão, comecei a beber demais. Aí depois da bebida já veio a cocaína. Cocaína já não estava sustentando mais, já fui pro crack. Aí para não dar trabalho para minha família, porque como todo mundo sabe, quem é usuário de droga dá muito trabalho para a mãe, para o pai, eu preferi escolher o mundo de ficar na rua mesmo, para não estar dando trabalho para minha família. Tá, joia. Antes de eu entrar nas perguntas, eu queria que o senhor explicasse para os jurados o que é o termo manguear. Manguear é você chegar numa pessoa e pedir. Aí você pega esse produto e troca por alguma coisa. É você pega, leva até algum biqueiro, oferece. Aí, dependendo se vocês interessarem, eles falam, eu posso dar tanto, eu posso dar isso. Entendi. Nós estamos aqui hoje para apurar o fato que ocorreu lá próximo aos Namorados, na Praça Raul Soares. E foi te feito algumas perguntas, mas eu queria que o senhor narrasse da forma que ocorreu, para dar uma sequência lógica para todos nós aqui, e sobretudo para os jurados. Não, correto. É igual eu falei, já tem mais de um ano que estou em situação de rua. Já sofri muitas agressões, ameaça de outros moradores de rua querer botar fogo em mim. E durante esses um ano e pouco que eu estou em situação de rua, sempre portei comigo um canivete para me defender. Nesse dia do ocorrido, eu estava sozinho na praça lá fazendo uso de droga, de bebida. O Matheus estava por outras partes pedindo. Aí, quando foi lá para madrugada, umas 5 horas da manhã, eu fui lá no bar do Posto Ipiranga para manguear um cigarro, que eu estava na abstinência. Aí, chegando lá, o Rômulo estava sentado na mesa bebendo. Ele viu que eu cheguei lá, me chamou, me deu um cigarro e fez a proposta dele fazer um sexo oral em mim no valor de R$ 50. Aí, nesse momento, como eu estava na abstinência, estava sem dinheiro, eu falei com ele que aceitaria. Aí, nós de lá saiu, foi até o galpão, que foi onde é que aconteceu o fato. Aí, realizou sexo oral em mim. Aí, terminando, eu subi minha bermuda e cobrei ele o dinheiro. No que eu cobrei ele o dinheiro, ele falou que só me pagaria se eu fizesse sexo anal com ele. Foi aí que eu falei com ele que não curtia esse tipo de coisa, só aceitei o sexo oral, porque eu estava na abstinência querendo fazer uso do crack. Aí ele ficou irritado comigo, aí eu peguei e comecei a discutir com ele.
Deu um empurrão nele, ele me empurrou. Aí na hora que eu fui empurrar ele foi e me deu outro mata-leão. Foi na hora que eu tirei o canivete e deferi um golpe no pescoço dele. Tá, Jóia. Soldado, a denúncia narra aqui que o senhor teria dado esse golpe por não ter recebido o dinheiro. O senhor deu esse golpe de canivete por não ter recebido o dinheiro ou porque naquele momento o senhor estava numa situação vítima de um mata-leão? Não, não foi por questão de não receber. Foi porque ali eu corria risco de vida. Porque se ele me soltasse ali e deixasse eu sair, não precisava nem ele me pagar. Só que ali ele me deu um mata-leão e eu estava já ficando sufocado, já estava ficando sem ar. Eu entrei em desespero. A acusação perguntou ao senhor agora há pouco, e o senhor informou que no momento do mata-leão ele segurou o senhor por trás. Como que foi? Me explica Ele novamente. me por favor. segurou por trás. Aí nisso eu peguei, meti a mão no canivete meu, que eu sempre portava ele no bolso da frente da bermuda e deferi o golpe no pescoço dele. Porque ele é da minha altura, pouco centímetro maior. Tá. Só para eu poder entender. No momento que o senhor desferiu o golpe com o canivete, ele estava na sua frente ou ele estava nas suas costas? Ele estava nas minhas costas. E o braço dele estava onde? O braço dele estava aqui. Entendi, entendi. O senhor tinha outra coisa para fazer para se defender? Não, a única forma de defender era usando o meu canivete, que eu sempre portei comigo. Se eu não tivesse com o meu canivete, poderia ter sido eu hoje nem estar aqui para estar dando esse depoimento. Então, igual eu falo, eu sei que eu mereço ser condenado, mas ser condenado pela ocultação, não pelo homicídio. O homicídio eu cometi porque eu estava correndo risco de vida. Se eu não me defendesse, não seria ele, seria eu. Então, a única forma de eu me defender foi usando o canivete que eu estava no momento. Por que que o senhor não fugiu? Porque ele tinha me dado um mata-leão, não tinha como eu sair do braço dele. Não, depois, posterior, por que que o senhor não fugiu? Porque eu não tive intenção de matar ele. Se eu tivesse intenção de matar ele, eu não teria dado só um golpe de canivete, eu teria deferido mais golpes. Quando o senhor foi para a delegacia de polícia, o senhor tentou se furtar de responder à justiça, mentir? Não, momento algum, eu confesso, falei com o delegado realmente o que aconteceu. E falei com ele que se eu tivesse intenção de matar ele, eu já teria um local já adequado para me poder ir embora. É tanto que eu não permaneci ali de frente onde é que estava o corpo lá, sem intenção nenhuma de fugir, porque eu sabia que a qualquer momento eu ia ser preso e ia ter que pagar pelo ato que eu cometi. Mas igual eu falo, se eu tiver que ser condenado, eu ajusto ser condenado pela ocultação, não pelo homicídio, porque o homicídio eu cometi, mas para minha legítima defesa, não por ter que escolher entre eu ou ele. Realmente. Deixa eu fazer outra pergunta. Lá na delegacia, algum policial, escrivão, investigador, delegado, chegou a fazer algum comentário quando o senhor estava presente? Como assim? Falar relacionado ao fato, se seria legítima defesa ou não, seria ocultação? Algum delegado chegou a fazer algum comentário? O delegado, na hora que o delegado entrou na sala lá, ele chegou e falou com a escrivã que se eu tinha condição de pagar no valor mínimo de 3.000, aí eu peguei e falei que não tinha condições. Aí ele perguntou se algum parente meu tinha condição, eu peguei e falei que não, que minha família é toda de baixa renda. E ele fez algum comentário a respeito da legítima defesa? Sim, a escrivã perguntou para ele, falou, para ele tem fiança? Ele falou, para ele tem fiança que é legítima defesa. O que está impedindo de liberar ele agora, nesse exato momento, é a ocultação de cadáver. Mas no dia do júri, o juiz vai liberar ele. Foi isso que o delegado falou para mim. Algo mais que o senhor queira falar em sua defesa? Tem sim, é igual eu falei, que agora, se eu tiver que ser condenado, eu acho que eu seja condenado por uma justa causa igual, tipo assim, somente no caso da ocultação, porque não no homicídio. O homicídio, eu só deferi o golpe de canivete nele, igual eu falei, para me defender, porque se eu não defendesse, seria eu, não ele. Quando ele te segurou, foi para ele te obrigar a praticar o ato sexual anal? Correto. Ele falou que só ia me pagar e me soltar se eu fosse realizar o sexo anal. Eu falei que não curti isso, pelo amor de Deus, me solta. E ele falando, não, você vai ter que fazer. Aí nessa hora, a única forma que eu tive para mim soltar foi usando o meu canivete, que foi a hora que eu deferi o golpe no pescoço dele. Tá, Jóia. Só para a gente poder entender. Esse ato sexual anal seria praticado por você nele ou nele no senhor? Ele em mim. Por isso que eu falei que não curtia. Foi por isso que ele te pegou por Foi trás? por isso que ele me pegou por trás.
Ele tentou te estuprar. Sim. Ok, muito obrigado. Satisfeito, excelência. Sem mais perguntas, encerro o interrogatório do acusado. E aí, doutores, não tem mais nenhuma outra prova a ser produzida, então eu vou encerrar a instrução criminal.